Sexo Destino, André Luiz, segunda parte, capítulo 12. Marina atingiu o 5º mês de gestação. Entre o esposo e o pai, acompanhada pelo devotamento de Dona Justa, que a servia por mãe, transpirava felicidade, embora os estorvos naturais. Cláudio seguiu o acontecimento enternecido. No íntimo, detinha a convicção de que Marita se achava junto da família, prestes a ressurgir em novo berço. Cada noite, orações pela tranquilidade do espírito que voltava, preces pela felicidade dos filhos, visitas mensais ao médico, prestando assistência à filha, passes de reconforto à gestante, mimos para o bebê. Por vezes nos demorávamos a admirar sua paciência e ternura, lendo para a filha, ao tricô, páginas educativas de ginecologistas e pediatras, instruindo-a, acalmando-a. De permeio, Gilberto feliz na expectativa de um sucessor. Conjecturava-se quanto ao sexo da criança, planejavam-se realizações, endereçavam-se ao futuro. Dona Justa repetia a história do homem que carregava o cesto de ovos, sonhando com fazendas que adviriam dos seus pintos improváveis. Riam-se. De nosso lado, resguardando Marita quanto possível, no processo reencarnatório junto da irmã, partilhávamos o enlevo geral. Então vamos lembrar, que ela foi trazida adormecida, querendo estar junto de Gilberto, mas havia ressentimento quanto à irmã que lhe traria de novo a vida. Tudo esperança, sossego. A criança encomendada aparecia no grupo familiar um sagrado penhor de reconciliação com a vida. A paz, aparentemente definitiva, entrou no lar do Flamengo, como se todos os pesares transcorridos estivessem para sempre arquivados nas gavetas do tempo. Entretanto, passado, palpitava naquele trato de alegria, como uma raiz parcialmente enferma, escondida no solo, embora sustentando o tronco florido. Apareceu a tarde em que ambos os bancários surpreenderam a jovem dona de casa em agoniado abatimento. De princípio, atribuiu-se a alteração ao problema orgânico, mas agravada a ocorrência, chamou-se o médico sem que ele atinasse com a origem da queda súbita. Marina empalidecia. Fim de uma semana, Cláudio se valeu da oportunidade para a conversa a sós e a investigou. Suspirava ao vê-la recuperada, fortalecida, receava complicações, exortou a confiança ao seu otimismo, orasse, tivesse fé. No conhecimento espírita, não ignorava que a criança, em vias de nascer, lhe reclamava descanso, alegria. Notando que a moça, em determinado ponto do entendimento, pendia a cabeça de lenço aos olhos, fez-se mais persuasivo, rogando para que ela se abrisse com ele, não lhe ocultasse reservas. Afligia-se, era pai, excetuando o Gilberto, que passou a bem-querer por filho, não dispunha na terra outra pessoa senão ela para incentivar-se ao trabalho. A interlocutora, comovida, se levantou, demandou ao quarto e trouxe-lhe um papel, uma carta. Cláudio leu-a sem dissimular o rosto, o assombro e o sofrimento. O escrito vinha de Nemésio, participava o regresso ao Rio após 6 meses na Europa. Confessava-se ríspido, afirmava-se entediado de tudo, menos dela, a quem amava ainda com inusitado calor. Informou-se do casamento ao retornar, no entanto, jamais a consideraria por nora. O filho não passava de um tonto, de um espantalho, dizia ele, no qual se deveriam afastar para o cultivo da felicidade que ele mesmo, Nemésio, frustrou, abandonando-a sem maior consideração. Pedia desculpas e aguardava. Conheceu países novos, contemplou maravilhas que afetavam os seus olhos, mas o coração estava ermo.
unido a ela através do pensamento. Até a metade do relatório afetivo, Torres Pais se referia a conceitos de compaixão e carinho. Mas na última parte, incidia na irreverência, sacudia sua memória, perguntava por lugares menos recomendáveis, acusava-se desajustado, saudoso, pedia encontro. Daria instruções para o desquite, possuía excelentes amigos no foro. Que ela não o desapontasse, porque de outro modo, uma bala na cabeça seria a sua solução. Não vacilaria entre a felicidade com ela e o suicídio. Que escolhesse, põe o destino nas suas mãos. O missivista, o autor da carta, não traçava a menor referência quanto a Márcia. Nogueira analisou a gravidade da situação, pensando. Recordou calado o espancamento sofrido no banco, que não mencionou aos filhos, e deduziu que Nemésio era capaz de todas as violências. Anteviu a tormenta que se esboçava, mas tratou de consolar a filha. Desanuviou o semblante e sorriu paternal. Aquilo tudo não passaria de momento infeliz que não se amofinasse. Procuraria o negociante em pessoa, a fim de pedir-lhe serenidade e reconsideração, ao mesmo tempo que lhe participaria a chegada próxima da criancinha, que seria para ele também, Nemésio, um sorriso de Deus. Impossível que a notícia não lhe acordasse enternecimento, que a filha não se afligisse. O sogro investiria na condição de avô antecipadamente e esqueceria o passado, abraçando a reconciliação com a família para a felicidade geral. Nos olhos da interlocutora, seduzida pelo magnetismo daquelas palavras, a esperança brilhou com paz que o pai devolvia ao seu coração. Na manhã seguinte, Cláudio, discreto, pôs-se em campo. Rogou a colaboração de amigos íntimos a fim de que alguns dos corretores da imobiliária fossem ouvidos e soube que os turistas haviam regressado semanas antes. Mas o chefe se viu defrontado por notícias desagradáveis e se mostrou irritado. O afastamento do filho desequilibrou a balança dos negócios, não somente porque isso golpeou os créditos morais de Nemésio, mas também pelo fato de a circunstância encorajar abusos da parte de subordinados que não se revelaram à altura da autoridade recebida. A longa viagem, numa época de crise na organização, à face de ausência de Gilberto, atraiu desastres financeiros, abrindo brechas dificilmente recuperáveis. Amigos da firma haviam retirado à pressa capitais importantes, desistindo dos depósitos com que garantiam sua segurança. Prejudicado o movimento, a imobiliária se onerou com 2 vultuosos empréstimos, para cujo resgate Nemésio entregou 2/3 dos próprios bens. Não detinha agora senão possibilidades estreitas para lastrear as operações imediatas e evitar a falência. Se fosse por vê-lo destituído das propriedades que a fascinavam, ou porque houvesse esgotado as reservas afetivas para com ele, Dona Márcia o abandonou e residia com Selma, idealizando a formação de um restaurante. Nogueira recolheu todas as informações apreensivo. Mesmo assim, após o almoço, vencendo a própria repugnância com os recursos da oração, demandou a moradia dos Torres. Levava o espírito pressago, triste. Fez soar a campainha do vestíbulo jardinado. No entanto, o pai de Gilberto o viu de longe quando descia do ônibus e do terraço em que fumava à cesta, expediu o aviso. Um empregado em nome dele veio dizer a Cláudio fizesse a gentileza de considerar indesejável. Não receberia sua visita naquela hora, nem noutras. Nogueira retirou-se compreensivo. Inútil a tentativa.
Voltou ao trabalho e rogou entendimento com o chefe, que se tornou mais amigo. Mostrou-lhe a carta que o conhecido agressor dirigiu à sua filha e ponderou quanto à necessidade de protegê-la sem parecer ao genro, que assim procedia, defendendo-a do sogro. O gerente prestativo e humano associou-se aos seus cuidados e sugeriu uma licença de 6 meses. Nenhum impedimento para ele, antigo funcionário com excelente folha de serviço. Nessa fórmula, apoiaria a moça e a resguardaria desde a caixa do correio, impedindo que novas cartas chegassem às suas mãos, até a assistência contínua em casa, hora a hora, para que se garantisse a tranquilidade na gravidez. Se incumbiria de comunicar a Gilberto e colegas que ouviu de médicos amigos a recomendação de impor-lhe descanso indeterminado, e ele próprio se entenderia com os clínicos, que não lhe sonegariam a concessão, que repousasse e atendesse a filha. Cláudio agradeceu confortado. Vinda a noite, conversou com a filha, sossegando-a. Afirmou possuir razões para acreditar que Nemésio não a molestaria mais. Esclareceu ter estado na residência dos Torres, mas não avançou além de semelhante informação, dando a impressão de que o problema foi resolvido na origem. E, interessados como se achavam em apagar o passado, pai e filha se entretiveram no assunto da licença. Marina se alegrava. Ambos se devotariam aos trabalhos diversos, juntos construiriam o berço do neném, dariam novas disposições ao apartamento, diferentes decorações. Cláudio fez humor, salientou que Gilberto e ele se empenhavam em apostas. O genro aguardava um príncipe, ele contava com uma princesa. De qualquer forma, era preciso organizar o palácio. O coração lhe dizia que a neta se achava em caminho. Por isso concordava em renovar os móveis e pintar as paredes, mas exigia que todo o serviço fosse feito com predominância de rosa. Gracejaram. Aproveitando os planos, Marina solicitou sua ajuda na organização de um álbum que andava formando para o bebê, enquanto esperavam por Gilberto, que prosseguia estudando à noite, à vistas à melhoria. Demandando por fim o leito, Cláudio nos sensibilizava com oportunas reflexões permeadas de preces ardentes. Previa inquieto que doravante seria forçado a novos encargos. Acautelaria Marina e, consequentemente, Marita, de cuja reencarnação guardava a certeza. A carta de Nemésio, vertendo inconformidades e a rudeza com que havia cercado a porta, não lhe conferiam margem a dúvidas. Teria conflitos e injúrias à frente. No entanto, nada razoável desanimar. Orava implorando recursos aos espíritos amigos, que não o deixassem confiado a si mesmo, que impedissem suas manifestações de fraqueza, que frustrassem qualquer propósito de revide. Identificava-se num teste. Indiscutivelmente, prejudicou Nemésio Torres em outras existências. Devia pagar. Somente o clarão da lógica espírita desvendava a meada dolorosa. Aquele homem o castigou na alma e na carne. Transformou-se para ele em cobrador do destino. A consciência determinava-lhe a aceitar os desafios com humildade, se bem que não se sentisse em condições de se acomodar com a virtude. Buscava solver os débitos contraídos, ainda que isso lhe custasse a existência. Por essa razão, suplicava o apoio do Cristo, a fim de esquecer-se de maneira a seguir caminho afora, segundo as leis divinas. Efetivamente, conhecendo o horário aproximado de recepção do correio no prédio, Nogueira desceu no dia seguinte com a desculpa de obter pão mais fresco e recolheu nova carta de Nemésio, endereçada a Marina.
cuja identidade estabeleceu para logo, através da letra. Abriu-a. Era coleção de recados, sabendo a fel. Misturava declarações e panfletos, alegava dificuldades, crises, dizia precisar dela para recompor as finanças, se restauraria em reduzido tempo se o atendesse. Apesar dos prejuízos que experimentou, ainda era suficientemente abastado para fazê-la feliz. Reclamava a resposta, ameaçava. Nogueira, reservado, queimou o papel. No entanto, a ocorrência se repetiu diariamente por 2 meses. Minuciosa ou sintética, a carta chegava pontualmente. Cada texto mais inconveniente que o outro. Por vezes, relatava as andanças a que se entregava no Flamengo, tentando revê-la. Noutras ocasiões, depois de frases melosas, exigia pronunciamentos descabidos, sob pena de estourar o crânio, deixando queixa à polícia contra ela com o fim de arruiná-la. Em bilhetes comprometedores, proibia-lhe dar filhos a Gilberto. Preferia matá-la ou se matar, a receber netos do lar que haviam formado. Referia-se ao revólver como se fosse seu companheiro incessante. Dia a dia, Nemésio, o negociante, se parecia ao leitor paciente, mais contraditório e menos lúcido. Cada vez que entregava os manuscritos ao fogo, Cláudio percebia que o redator de tantas calúnias se atolava sempre mais em loucura e obsessão, sem que lhe fosse facultado assumir qualquer providência entre o genro feliz e a filha gestante. Cumpria-lhe tudo amargar, sem dividir com pessoa alguma a dor que o espicaçava. E para que a filha não pudesse penetrar os motivos de tamanha solicitude, ele se converteu no pajem de todo dia. No último encontro de consultório, o médico indicou ligeiros exercícios físicos, nenhuma ginástica, algo leve. Bastariam marchas diminutas a pé, realizasse à noitinha curto passeio até a praia, em esforço diário, enquanto lhe fosse possível. Nada mais que isso. A gestante obedeceu e, como era de esperar, Nogueira se elegeu guarda-costas, sustentando o coração repassado de inquietude. Não se oferecia oportunidade de se opor embargos à prescrição. Para a filha, aquela primeira manifestação de Nemésio pelo serviço postal foi varrida do pensamento. Marina, abraçada ao pai, largava o prédio, efetuando breve percurso para sentar-se junto dele, nunca por mais de meia hora, ao pé do mar. Aí se entretinham habitualmente nos temas caseiros, quando não se internavam em assuntos do espírito. Escorridos 6 dias sobre excursões aconselhadas, o registro de Torres Pai veio diferente. Acompanhando Nogueira, analisamos a alteração. A letra modificada, configurando insultos, revelava a superexcitação fronteira à demência. Comunicava à esposa de Gilberto tê-la visto, por fim, na praia em companhia daquele pai que crivava de pejorativos e ofensas, e verificou que ela, afinal, se engravidou contra as ordens que ele ditou em observações anteriores. Acreditava-se o mais desmoralizado de todos os homens desmoralizados. Enojava-se da paixão que nutria por ela, preferia morrer. Confessava-se falido, escasseava-lhe tudo. O dinheiro acabou, amigos desertaram, apenas a moradia lhe restava de seu, assim mesmo hipotecada. Esperou por ela, pelas decisões dela, se juntos contaria com a possibilidade de se reerguer. Entretanto, a gravidez apontada o desiludiu. Plantaria uma bala na cabeça. Despedia-se dela e do mundo com repugnância. Que
que visse nos borrões frequentes daquelas páginas com que encerrava a existência as marcas das lágrimas que chorava, lágrimas de revolta, desprezo, repulsão. Finalizava alinhando obscenidades e informando estar assinando o nome pela última vez. Nogueira, assustado, leu e releu o documento e, antes de reduzi-lo a cinzas, isolou-se no quarto e orou por aquele homem que, pelo jeito, se afundava em pavoroso desespero. Orar era a única coisa que ele podia fazer por aquele homem obsedado, né? Compadeceu-se, mas seria impraticável colocar o genro à corrente da situação. Nemésio delirava, mais justo que o filho aguardasse notícias do deslocado pai por outras fontes. Mas se impressionou de tal forma com a mensagem recolhida, que após o almoço demandou com discrição algumas das organizações policiais e hospitalares que lhe pareceram suscetíveis de fornecer alguma pista com referência ao suicídio anunciado, mas em vão. Nenhum vestígio. Depois de caminhada junto da filha, repousou mais cedo. Sentia fome de meditação mais prolongada, concentrando-se em pensamentos de benevolência e de fé. Rogava a Jesus pelo adversário, que os mensageiros do Cristo se apiedassem de Nemésio, amparando-o. Se ainda estivesse no corpo carnal, que se lhe estendesse o socorro preciso, para que não resvalasse em deserção. Se houvesse forçado irrefletidamente as portas da vida espiritual, que fosse bafejado pela proteção dos emissários divinos. Enquanto Moreira e eu acompanhávamos sua súplica, Persília entrou. Esperou o momento oportuno e nos comunicou que vinha da parte do irmão Félix a fim de colaborar conosco. Os apelos de Cláudio durante todo o dia, transmitidos para o Almas Irmãs, tinham impelido vários amigos a rogar auxílio em benefício dele. Mais uma vez a gente vê, né, que a prece é a nossa forma de comunicação com os nossos mentores, nossos amigos espirituais. Vamos lembrar que nenhuma oração deixa de ser ouvida, deixa de ter resposta. Chegou no objetivo de ser útil, e nós, que admirávamos sua bondade silenciosa, enternecemos-nos ao observar a devoção com que se instalou no aposento, como enfermeira afetuosamente consagrada a doente querido. Mais 4 dias transcorreram sem episódios especiais, a não ser a extrema dedicação de Persília, que diante de Cláudio era análoga ao amor de Cláudio para com a filha. Entre 7 e 8 da noite, descemos do prédio e demandamos os lugares conhecidos. Os Nogueiras conversavam tranquilamente em torno de assuntos triviais, à frente das águas mansas, tão mansas que refletiam prateadas faixas do firmamento a se constelar de luz. A aragem soprava, aliviando a tensão do dia. Novembro seguia morno. Aqui e ali, na paisagem, transeuntes encarnados e desencarnados, sem novidades que chamassem a atenção. Após o descanso, a volta. Pai e filha, à beira da pista asfaltada, esperavam vez notando os carros que desfilavam velozes. Marina se locomovia pesadamente em razão disso. Reconhecido o sinal de passagem livre, iniciaram a travessia com vagar. No entanto, o imprevisto aconteceu. O automóvel, a deslocar-se de longe com lentidão, adquiriu estranho movimento, como se perdesse todos os controles, e, quebrando as regras de trânsito, precipitou-se sobre pai e filha em tremenda impulsão. Nogueira rápido dispôs simplesmente de um segundo para afastar a filha e foi arremessada à distância, depois de sofrer o impacto da máquina à altura do tronco. Persília, Moreira e eu, assombrados,
Vimos Nebésio ao volante, com fisionomia de louco, mantendo o carro como avião em decolagem. Desnorteado, guardas e populares que em vão se dispuseram a segui-lo. Então, exatamente como aconteceu com a Marita, mais uma vez o livre-arbítrio modificando as previsões. Marina, em gritos, foi imediatamente escorada por senhoras que acudiram emocionadas. Sobreveio a agitação. Motociclistas dispararam no encalço do agressor. Funcionaram telefones próximos para socorro urgente. O bolo crescia em torno de Nogueira, que tombou em decúbito ventral. Bradava-se contra choferes desalmados, contra jovens inconscientes. Cláudio, tonto a princípio, recuperou os sentidos e virou-se com dificuldade, superando a resistência do corpo, que se tornou rígido. Conseguiu sentar-se, apoiando-se nos 2 braços que se retesavam, forçando as mãos espalmadas no solo. A filha desejava enxergá-la, sabê-la viva, salva. O sangue pingava de sua boca, mas, sobrepondo-se à curiosidade dos circunstantes, perguntou por ela. Marina, firmando-se em benfeitoras anônimas, arrastou-se até ele. Não sofreu sequer um arranhão, mas aturdiu-se. Receava desfalecer. No entanto, vendo o pai a dominar-se para dar-lhe segurança, cobrou forças. Cláudio ensaiou um sorriso quase alegre que o sangue entristecia e rogou-lhe calma. Se feriu um pouco, apenas isso, explicava. Problema simples que a hospitalização de algumas horas viria a resolver. Afligia-se apenas por ela. Ficasse boazinha, suplicou. Confiasse em Deus, tudo terminaria bem. Solicitou a presença do genro, que um dos cavalheiros presentes se prontificou a buscar no endereço da Glória que ele mesmo forneceu. Tentou prosseguir conversando para consolo da filha, mas notou que as energias lhe escapavam. Persília, acomodada no chão, resguardava em lágrimas. Desencarnados amigos que procediam nas vizinhanças, satisfazendo nosso apelo, protegiam a gestante, dispensando-lhe auxílio. Moreira e eu diligenciávamos fortificá-lo, conjugando recursos magnéticos. Em redor, a balbúrdia. Mas o acidentado aliou-se em reflexão. Novembro. Lembrava-se de que tinha transcorrido 2 anos sobre o desastre do qual supunha Marita haver procurado a morte. Ela tombou perto do mar, ele também, ambos atropelados por automóvel. Contemplou o céu e recordou que a filha caiu quando as estrelas se apagavam, ele quando as estrelas se acendiam. Fixou Marina, que chorava baixinho, e verificou que as lágrimas represadas constringiam sua garganta. Queria tanto viver para aquela filha. Aguardava com tanta ternura a criancinha por nascer. Nisso sentiu que se reconstituía na sua mente a visão em que se reconheceu visitado por Marita, e as palavras da prece que formulou lhe vieram uma a uma ao ádito da memória. Senhor, tu sabes que ela perdeu sonhos de criança por minha causa. Se é possível, amado Jesus, permita agora que eu lhe dê a minha vida. Senhor, deixa que eu ofereça à filha da minha alma tudo o que eu tenho. Quando esses trechos da oração se rearticularam no seu pensamento, sorriu e compreendeu. Sim, considerou intimamente, devia se alegrar. Acreditava que Marita e Marina ali se achavam juntas. Por que não dar alegremente a vida para que a filhinha prematuramente desencarnada por culpa dele viesse a refazer a existência? Por que não agradecer ao Senhor o bendito instante em que pôde acautelar Marina contra o carro homicida? Não seria aquela hora para ele, espírito endividado,
a maior manifestação de bondade de Deus, impeliu a filha para a morte. Incriminou-se sem que a justiça da terra lhe infligisse punições. Nas preces costumeiras, rogava aos amigos espirituais o pagamento do débito assumido, apenas no curso da existência futura. Por que não iniciá-lo, mesmo ali, entre os rostos desconhecidos que Marita também foi constrangida a defrontar? Soberana tranquilidade se instalou no seu espírito. Diante da ambulância que chegou, pediu a própria internação no Hospital dos Acidentados, que o serviço policial o favorecesse. Carregado por braços generosos, despediu-se da filha a recomendar-lhe otimismo, serenidade. Esperasse por Gilberto que lhe participasse o acontecido sem exagerar as impressões. Nada de alarmes. Se necessário, pediria ajuda de alguém para dar notícias ao telefone, que não se apoquentasse por sustos. Dentro do carro, enquanto Nogueira pensava em Marita ao viajar num carro igual àquele, nas mesmas circunstâncias, Persília, que o aconchegava de encontro ao peito, se desfazia em pranto copioso. Porém, concluindo que Moreira e eu nos desassossegássemos ao vê-la assim, aquela criatura comumente silenciosa falou submissa: Irmãos, perdoai-me a comoção excessiva. Cláudio é meu filho. Não choro de dor ao ver o seu corpo caído, mas sim de alegria por abraçar o seu espírito levantado. Choro, irmãos, ao reconhecer que eu, mulher prostituída no mundo, hoje em serviço da minha regeneração, depois de provas árduas, posso me aproximar do filho que Deus me confiou, a fim de pedir-lhe perdão pelos maus exemplos que lhe dei. Diante daquele testemunho de humildade, Moreira e eu baixamos a fronte envergonhados. Quem deveria ali penitenciar-se por maus exemplos, senão eu? Que não teria padecido aquela corajosa mulher, cujos laços do parentesco terrestre com Nogueira eu desconhecia até então, para expressar-se assim? Que martírios amargou na terra e depois da desencarnação para senhorear a serenidade com que ela se acusava, que eu aprendi a venerar como sendo minha própria mãe, em 2 anos de trabalho constante, invariavelmente interessada em compreender e servir. Não podia auscultar os sentimentos de Moreira, a emotividade me sufocava. Sei apenas que ele e eu, num movimento instintivo de respeitosa afeição, inclinamos as cabeças ao mesmo tempo sobre a mão maternal que afagava o ferido, beijando-a com reverência. Mais alguns minutos de expectativa e dávamos entrada no estabelecimento que nos era familiar. O médico de que responsabilizou de mais perto pela assistência a Marita, a pedido de Nogueira, foi chamado pelo telefone. Atendeu sem demora. Expedíamos mensagens para o irmão Félix. Entretanto, não achávamos a transmissão e o benfeitor com a naturalidade de quem já sabia de tudo. Surgiu rente a nós. Informou que chegou ao Rio minutos antes, mas não desconhecendo que Nemésio se mantinha relegado ao próprio infortúnio, decidiu examiná-lo de imediato para considerar que espécie de socorro seria capaz de receber. De minha parte, quis perguntar de Torres pai, enlouqueceu. Entretanto, o olhar do instrutor naquela hora não encorajava indagações. Não era hora de curiosidade, não era hora de julgamento. Nosso trabalho socorrista se ativou em colaboração com a medicina terrestre. Então, o corpo é assistido pelo médico terrestre e a alma assistida pelos médicos do espaço, pelos espíritos superiores. Apesar disso, Félix nos inteirou de que Nogueira se achava prestes a se desligar do corpo. Nenhuma providência humana conseguiria assustar a hemorragia interna em efusão crescente.
O médico dedicado improvisava medidas de salvação que redundavam em frutíferas. Nogueira esmorecia. Diligenciava mentalizar a figura de Marita, reconhecer lugares, mas a cabeça não se aprumava. Sua atenção se aguçou para o desequilíbrio e, inteligente, sondou o ânimo do médico, perguntando-lhe se julgava oportuno algum chamamento aos filhos. O interpelado concordou e, por olhar profundo que lhe dirigiu, adivinhou que o fim da atividade orgânica se aproximava. Rememorou as noites de vigília nas quais se agasalhava no apoio de Agostinho e Salomão. Reportou-se de leve a isso. Agostinho demandou o mundo espiritual semanas antes, mas, se possível, estimaria abraçar o amigo de Copacabana. O médico entendeu e comunicou-se com Gilberto e Salomão, pelo fone. Viessem com urgência. Cláudio, nos sensibilizando em prece, rogava forças, desejava apelar para o genro e para a filha, invocar sua benevolência para Márcia e Nemésio. Feliz, redobrou esforços para sustentar o fluxo hemorrágico, ainda que por minutos, e colaborando intensamente com o médico, obteve o que procurava. Então Félix fez tudo para adiar um pouco o desencarne. O ferido ganhou inesperada melhora, raciocinava com firmeza, conseguia comandar-se. Lúcido viu quando Gilberto e Marina entraram compungidos. Daí a momentos verificou a chegada de Salomão. Declarou-se reanimado e alegre, cunhando as palavras com a serenidade possível. Olhou de maneira acariciante para a filha, ansiosa, e avisou, com um sorriso forçado, que talvez fosse forçado a efetuar grande viagem para o tratamento mais amplo. Marina compreendeu a significação do gracejo e caiu em choro. O pai, no entanto, advertiu-a com doçura, onde a fé que cultivavam. Como não confiar em Deus que renova o sol cada manhã para que a vida permaneça triunfante? Tensionava falar-lhes de assunto sério. Seus olhos marejavam de pranto e, com inflexão de súplica, rogou-lhes bondade e entendimento para Nemésio e Márcia. Desconhecia o paradeiro de um e outro, mas quando a oportunidade aparecesse, que o lar do Flamengo se mantivesse repleto de carinho para eles, tanto quanto foi farto de amor para ele, Cláudio, que se aproveitava do momento para agradecer sua abnegação incessante. Confessou que Márcia era excelente companheira, que apenas ele devia ser culpado pela separação. Acentuou que não detinha qualquer motivo para mal querer Nemésio, que o considerava um irmão, pessoa da família, com credenciais de ser acatado e compreendido em qualquer circunstância. Entretanto, passou a respirar com dificuldade. Mas meu sogro, gracejou Gilberto, contendo as lágrimas, como o senhor quer nos largar assim? Ajustando o punho ao tórax, como para conter-se, aditou. E seu neto? O agonizante esboçou uma expressão quase risonha e ponderou. Minha neta. E acrescentou, retencioso. Um espírita não aposta. Mas, se eu tiver vantagem na teima, peço uma coisa, para que a menina tenha o nome Marita. Prometam? A palidez agravou seu cansaço. Desfazia-se, por fim, o efeito das forças magnéticas concentradas. Nogueira ainda pôde solicitar ao amigo uma prece, um passe. O farmacêutico orou trêmulo e administrou-lhe o benefício. Logo após, o agonizante recordou o adeus de Marita e teve a impressão de que alguém tocava os seus dedos. Era Persília que o acariciava maternalmente. Alongou a mão na direção da filha, fixando nela o último olhar. Guiada por Félix, Marina estendeu-lhe a mão pequena que ele apertou fortemente, até que, em se relaxando a tensão, deu a perceber que repousou. Cláudio entrou em coma, como se dormisse, e durante 4 horas o coração vigoroso pulsou no tronco inerte, apesar do nosso empenho em libertá-lo.
Manhãzinha, sempre assistido pelos irmãos e por Salomão, que velavam conosco, Félix ergueu-se em prece e, com o amparo de outros amigos da esfera superior, a cujo préstemos recorremos, afastou-o finalmente do corpo fatigado, depondo sua cabeça nos braços de Persília, para a caminhada que nos cabia empreender. O sol fulgia renascente e, contemplando os seus raios, coroando aquela mãe amorosa que conchegava o filho ao colo, tive a ideia de que o Pai de infinita bondade, ao vê-los renovados, queria mandar buscá-los da terra para os céus, num carro de ouro. E assim André termina esse capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.